João Almeida e Joana Mortágua confrontam-se sobre a polémica flotilha humanitária para Gaza. De um lado, João Almeida acusa a operação de ser apenas propaganda política e oportunismo do Bloco de Esquerda. Do outro, Joana Mortágua responde, defendendo que se tratou de uma missão humanitária legítima, e acusa Israel de cometer crimes de guerra e de bloquear a ajuda à população civil. As posições extremam-se. A legalidade da detenção, o papel do governo português e o custo do repatriamento tornam-se novos pontos de conflito. João Almeida, e por lhe perguntar se concorda com esta ideia de que Joana Mortágua que Mariana Mortágua se poderá ter servido da causa e não ter estado a servir a causa. É uma questão, boa tarde, antes de mais, boa tarde à Joana também, é uma questão de consciência. Agora, que é evidente que há um oportunismo de toda a operação, não é só da Mariana Mortágua. Todo este espetáculo montado pela flotilha não tem nada de humanitário, como é óbvio, ninguém demora 3 semanas a passear no Mediterrâneo para levar qualquer bem que chegue em condições a Gaza, isto é propaganda. O único objetivo era mesmo esse, fazer propaganda. Sabemos que se quisessem ajudar humanitariamente, há mecanismos, com bloqueio, sem bloqueio, podemos discutir essa questão a seguir, mas há organizações que estão no terreno e que canalizam essa ajuda e, portanto, desde logo, olha, até organizações que eu critico muito das Nações Unidas por serem coniventes com o Hamas, comecemos só por isso, estão no terreno. João. E... Como? Já vamos discutir essas questões relacionadas com os mecanismos e precisamente também o trabalho que Israel permite que essas organizações o que eu estou a dizer é que havia mecanismos de fazer chegar ajuda humanitária que não este circo. E, portanto, aquilo que se pretendeu, e no caso, claramente, quer dizer, o Bloco de Esquerda está reduzido à insignificância que está, eu sei o que é um partido ficar fora do Parlamento, portanto, com toda a humildade o digo, mas na altura em que o CDS ficou fora do Parlamento, as pessoas foram trabalhar, não andam como o Fabiano Figueiredo, por exemplo, que ainda vi agora, que anda todos os dias a fazer de conta que ainda é deputado, quando o povo não lhe deu esse mandato e não o elegeu. E, portanto, é preciso... Para concluir, João Almeida, que eu quero ouvir a Joana Mortágua, por favor. Que o Bloco de Esquerda, vou já terminar, que o Bloco de Esquerda tem aqui um interesse duplo. Por um lado, é ser conivente com aquilo que no terreno é uma condução que, do nosso ponto de vista, é totalmente conivente com aquilo que foram os atentados terroristas de 7 de outubro. Por outro lado, é, em termos nacionais, tentar fazer uma atividade política que não existe de outra maneira. Nós não conhecemos uma ideia do Bloco de Esquerda para o país ou para qualquer uma das autarquias que vai a votos este ano. João Almeida reage à participação de Mariana Mortágua na flotilha para Gaza. Para o deputado do CDS, toda a operação não passou de um ato de propaganda política disfarçado de missão humanitária. Há da parte da deputada Mariana Mortágua alguma questão de estar a servir-se da causa em vez de servir a causa e já agora quer responder a estas acusações de oportunismo, propaganda e que havia outros mecanismos que poderiam ter sido feitos em vez de estar a levar bens humanitários durante semanas pelo Mediterrâneo. Já volto a si, João Almeida. Joana. Antes de mais, boa tarde a ambos. Quem não faz nada ataca quem faz. E a partir daí as pessoas avaliam de que lado é que querem estar. Eu acho que a escolha aqui é entre compreender... João, eu não o interrompi, vou esperar que não me interrompa, até porque à distância é difícil. A escolha aqui é entre compreender que houve nestes ativistas um sentido humanitário fortíssimo. Não é verdade que a ajuda humanitária esteja a chegar a Gaza. Se estivesse a chegar a Gaza, não estavam a morrer dezenas de milhares de pessoas à fome, de doença, de malnutrição. João Almeida não reconhece a existência de um genocídio em Gaza. Não. João Almeida vem para aqui fazer ataques pessoais aos dirigentes do Bloco de Esquerda. Não tem nada a dizer sobre as crianças que são assassinadas na fila para a ajuda humanitária. Não tem nada para dizer sobre mais de 60 mil pessoas que foram bombardeadas e mortas à fome por Israel. Não tem nada para dizer sobre o facto de Israel não permitir a entrada de jornalistas. É porque aquilo que está a fazer na faixa de Gaza é tão atroz que não quer testemunhas. Aliás, os poucos que lá estão, Israel faz questão de os matar. Como mata agentes humanitários, como bombardeia hospitais, deixe-me terminar, e como bombardeia igrejas cristãs. Israel não, do ponto de vista da faixa de Gaza e do genocídio, Israel não distingue. O grande embaraço desta história é que, apesar de Montenegro e Rangel, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros reconhecerem que houve uma detenção ilegal em águas internacionais de uma missão humanitária e do Primeiro-Ministro entender que essa missão humanitária cumpriu a sua missão política, o grande embaraço é, perante isto e perante o país e perante o governo, Luís Montenegro descobrir que tem a Embaixada de Israel sentada no seu Conselho de Ministros. A posição do CDS é um embaraço
para o próprio governo e para o país. Dizer que há algum tipo de apoio ao terrorismo nesta flotilha é dizer que António Guterres apoia o terrorismo, que o Papa Francisco apoia o terrorismo, surreal. que a Dua Lipa Surreal. apoia o terrorismo, que qualquer surreal. pessoa que está contra o Voltar ao genocídio João Almeida, porque há aqui apoia o várias questões que têm terrorismo. sido... Joana Mortágua reage às críticas de João Almeida. Mortágua acusa Israel de cometer crimes de guerra e defende que a flotilha foi uma missão humanitária legítima, não um ato de propaganda. E eu vou dar-lhe a palavra, João Almeida, mas deixe-me lançar uma outra questão que é essencial. A da violação ou não de águas internacionais. Aparentemente foram interceptadas estas embarcações a 80 milhas da costa portuguesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Israel não... Da costa de Gaza. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz Da que Palestina. O Estado português reconheceu a Palestina. Da costa de Gaza. Não se esqueça, não se esqueça. Joana, isso é ridículo. Isso é Não ridículo. não há é- águas está a dizer que territoriais da aquilo que o seu Palestina, mesmo Primeiro-Ministro para quem fez é reconheceu. ridículo. Não existe. Não, temos que ser realistas. Não, isso não mesmo pode ser. para quem Isso vai ter que reconheceu, resolver com o seu não há Primeiro-Ministro. território, não há O seu águas governo territoriais. reconheceu Então a diga-me Palestina. lá quais são as águas territoriais da Palestina, sabe? O Não seu está definido em lado governo nenhum. reconheceu Não a há Palestina. território da Palestina. O seu governo é um reconheceu a Estado Palestina. reconhecido sem território. Isso é uma questão de Isto é um podemos ir ao embaraço, rigor do embaraço para o debate. governo. Portanto, João mas não Almeida está a existe. dizer é que aquelas águas embaraço. territoriais em frente à costa de Gaza pertencem a Israel. Mas mesmo assim elas não foram violadas. Não há nenhuma definição de território da Palestina. Mas Não está a defender pode então ser. que as águas são de Ninguém quem? disse, a não ser só a Joana Mortágua é que acha que há águas territoriais da Palestina. Nem a autoridade palestiniana nunca achou. Então nunca aquelas águas definiu. A internacionais não são de autoridade ninguém. palestiniana acha isso, São considera internacionais. isso e deu permissão à flotilha para navegar Não em é. águas palestinianas. Mas porquê é que está a discutir Não há uma águas coisa palestinianas, com base em tem que ser- tanta mentira? Não há águas palestinianas, Quanto isso não ódio está contra definido em agentes lado nenhum. humanitários. Não Muito há, bem, mas a não interseção faz foi agentes 80 milhas da humanitários. costa, portanto, para além do limite de águas ativistas territoriais, João políticos Almeida. coniventes com o terrorismo, não são agentes humanitários nenhum. Não são. João Porquê Almeida, que- mas eu a pergunto interseção foi a mais de 80 km, para além do limite de águas territoriais, seja de Israel, da Palestina, e aparentemente há vários Estados que consideram que houve O direito uma ação internacional tem ilegal. mecanismos Os senhores excepcionais. consideram, e o CDS considera que houve ação ilegal de Israel ou não? Eu estou a falar em nome individual, como calculará, o CDS tem mais que senhor. fazer do que andar a discutir as brincadeiras da Mariana Mortágua. E, portanto, há questões mais importantes, neste momento, e o país também. O país começa a ficar farto desta brincadeira. Aliás, as questões... Mas Olha, porquê que eu está só neste recebi hoje, debate, ninguém se me não foi perguntou para mais debater nada isto? que não fosse quem é que ia pagar tudo o que o Estado português está a fazer por estas 4 pessoas Tudo o quê? que irresponsavelmente Tudo o resolveram quê, ter esta João? conduta. Nada. Foi a única coisa que cidadãos me perguntaram Pagar na o quê, rua. Eu andei João? em campanha eleitoral e o que as Desculpe, pessoas me pagar o perguntam quê? é isso. Portanto, Pagar é bom o ter quê? noção. O repatriamento, quer saber, a Mariana Mortágua vem pelos seus meios ou vai ter de ser o A Estado Mariana português a Mortágua vai ser pagar? deportada de Israel, deportada Não vai porque ser foi deportada, sequestrada vamos por ver? Israel contra a sua Porque é vontade. que não vai? Qual sequestrada? Quem é que Qual levou para sequestrada? Não está Israel? sequestrada coisa nenhuma. Quem Está é que detida. levou para Israel Não está contra a sequestrada sua coisa vontade? nenhuma. Cometeu ilegalidade, está detida. É assim em Estado de Direito. Os senhores Mas não qual foi têm a nem cá ilegalidade? nem lá Qual hábito de foi a viver no Estado de ilegalidade? Direito. João No Estado Almeida, de qual Direito foi a funciona assim. ilegalidade? Qual foi a ilegalidade que Mariana Mortágua cometeu? Qual foi? Foi conduzir um conjunto de barcos por um percurso que não estava autorizado, com Não o estava objetivo autorizado de por entrar quem? num São águas território que também não internacionais. estava autorizado. São águas Pronto. internacionais. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Há do seu regras, governo há regras disse de que a direito detenção é internacional. ilegal e constitui deter em águas Não era a Joana que me tinha internacionais. interrompido? Pareceu-me ouvir há bocado que a Joana dizia que não interrompia. Pareceu-me. Não, é que com tanta há regras no direito mentira, eu tenho internacional dificuldade, de facto. para que há Mas tem regras razão. no direito internacional para que se possa entrar em águas internacionais, são exceções, há regras que têm a ver, por exemplo, com antecipar-se que há uma invasão e antecipar, obviamente, que as Invasão pessoas de não quem? estão ali numa zona do mar Mas à qual espera de invasão? passar daqui para ali. Já é não passar daqui para ali. Isto é um Vocês delírio. Isto sabem, não é CDS delírio, é um não. É uma das embaraço 4 para o exceções de direito governo. internacional. Vai estudar? Uma invasão É uma das 4 exceções. com latas de atum. É uma das 4 exceções. E eu invadir Gaza com É latas de uma das atum. 4 exceções. Isto é um delírio, isto é um embaraço para o governo. Isto é um embaraço para o governo. O objetivo é ir levar latas de atum Era para Gaza. era com medicamentos O objetivo da que iam Mariana invadir Mortágua, Gaza. por um lado, é juntar-se a um grupo ativista internacional conivente com o Hamas. Por outro Isso não é lado, verdade. tentar salvar a triste figura que Não faz é do Bloco de verdade. Esquerda em Portugal. E, O João portanto, Almeida os acha objetivos que são António só Guterres esses. está Não é levar conivente atum com a o ninguém. Hamas. Por amor de Deus. Há que ter noção do que está aqui efetivamente em causa. E Siga. uma coisa que é, Oh, João. ainda agora o Fabiano Figueiredo mentia descaradamente no Palácio de Belém. Obcecado Então por nós Fabiano. acabámos de ver a peça em que o Primeiro-Ministro explica o que está a acontecer e diz, e todos ouvimos, ao princípio da tarde, que
os 4 cidadãos nacionais detidos, estão num porto de Israel. E o Fabiano Figueiredo, sabendo perfeitamente disso, no Palácio de Belém, disse que o Governo não disse nada e que não esclareceu coisa nenhuma. O que os senhores querem é um número. Os senhores queriam que o Governo de Israel tratasse mal as pessoas. É que o Governo de Israel não há o Hamas. Deixe-me interromper, João Almeida, porque levantou outra questão relativamente aos Eu estive no Kibbutz Nir Oz e tive com as famílias das pessoas. Estamos com algumas dificuldades também em ouvir. João Almeida, se calhar é porque o seu microfone está com alguns cortes. João Almeida endurece o tom. O deputado do CDS critica a flotilha e acusa os ativistas de irresponsabilidade, questionando quem deve pagar o repatriamento dos portugueses detidos em Israel. Para ele, não há águas territoriais da Palestina e a missão humanitária não passou de uma ação política mal calculada. Mas já que levantou aí a questão da mentira que acusa o Bloco de Esquerda de ter cometido no início desta tarde no Palácio de Belém, Joana Mortágua, eu quero levantar essa questão porque a Fabiana Figueiredo disse que houve várias tentativas. Nós temos imagem precisamente de e-mails que terão sido enviados pelo Bloco de Esquerda. Vamos mostrar essas imagens da troca de e-mails. Pelo Bloco de Esquerda ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir reuniões e a não ter havido respostas. E que, por isso, ficaram satisfeitos com a rápida resposta do Presidente da República e foi frisado isso. Houve ou não houve contactos, houve algum tipo de contacto informal entre o Bloco de Esquerda e o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Pela última vez, e acho que o Fabiano explicou bem isso, nós tivemos contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros durante todo o tempo de duração da flotilha. Fomos até contactados e a Mariana esteve sempre a informar o gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre localização e acontecimentos na flotilha. Eu duvido que o Ministro dos Negócios Estrangeiros estivesse em contacto permanente e que o Primeiro-Ministro esteja preocupado com apoiantes de terrorismo. Eles estão preocupados e estiveram em contacto porque sabem perfeitamente qual é a natureza daquela operação. Ao contrário deste delírio de João Almeida, que acha que o Papa e que António Guterres também são apoiantes de terrorismo. Não tem paciência já para estas brincadeiras do Bloco de Esquerda. O Papa também é um apoiante do terrorismo, que tem exatamente a mesma posição que o Bloco de Esquerda e que todos nós sobre a Palestina. Tenha vergonha antes de falar do Papa. O que aconteceu foi que nós pedimos 2 reuniões ao Ministro Paulo Rangel, por escrito, que não respondeu a nenhuma e que mais tarde veio dizer não ter recebido nenhum pedido de reunião. Ora, nós, por uma simples questão de repor a verdade e a dignidade da nossa palavra, fizemos questão de mostrar os e-mails em que enviamos os pedidos, além de eles serem públicos. Aquilo que nós afirmamos é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não contactou a família daquelas pessoas que foram, contra a sua vontade, em águas internacionais. Não houve um contacto com as famílias. O governo português tem a obrigação de proteger todos os seus cidadãos, sejam eles do Bloco de Esquerda ou do CDS. Aquilo que o João Almeida está a dizer é que estes cidadãos, por serem defensores do povo palestiniano, não merecem proteção diplomática. E o que o João Almeida está a dizer é que o governo e a diplomacia portuguesa deve discriminar estes ativistas porque eles são defensores do povo palestiniano. Eles devem ter vergonha e devem pagar do bolso a repatriamento. Joana Mortágua responde e mostra e-mails. O Bloco pediu reuniões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e não obteve resposta. Acusa o governo de não ter contactado as famílias e exige proteção e repatriamento igual para todos os cidadãos. Ouvir o João Almeida dizer não é verdade o quê, João Almeida? Não é verdade que não esteja a haver todo o apoio. Obviamente que tem de haver todo o apoio. O que eu estava a dizer o João Almeida está a criticar. Espero que cada uma destas pessoas tenha a decência de pagar do seu bolso todas as despesas que vão existir de um repatriamento. Estas pessoas não estão em Israel por vontade própria. Agora estou eu a falar. Foram levadas para Israel. Todas estas pessoas foram alertadas. Foram sequestradas. Inclusive ontem, quase sequestradas. É ilegal. Que havia duas fragatas italianas proceder à recolha de todos aqueles que estavam naquelas embarcações, trazê-las e devolvê-las aos países de origem. Tudo isso foi tratado pelo Estado português, primeiro com o Reino de Espanha e depois com a Itália. Foram informados de tudo isto. E, portanto, quando alguém é informado de que não pode prosseguir e que é evidente que não pode prosseguir, que isso vai ter determinadas consequências. E o Estado põe pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não, foram informados por Israel, porque não há nenhuma norma internacional que os impeça de continuar. Nenhuma. O Ministro dos Negócios Estrangeiros... João Almeida. O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu que se continuassem a consequência ia ser esta. Não. Por isso é que eu acho que não é legítimo que quem sabia isto tudo agora se pendure no Estado português quando andou a desafiar
tudo aquilo que foi a boa colaboração que o Estado português deu durante todo este período. A informação foi sempre dada. A disponibilidade de apoio consular, de apoio diplomático existiu sempre. E continuará a existir, porque, quando eu estava a dizer que não era verdade, a prova de que é assim é tudo aquilo que tem sido dito, quer pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer pelo Primeiro-Ministro, relativamente a todas as diligências que estão a ser feitas, quer junto do Estado de Israel, quer junto de outros Estados que têm também cidadãos nacionais seus detidos nos mesmos termos, para que haja uma rápida e eficiente operação de repatriamento. A questão aqui é se essa operação de repatriamento corre por custas dos impostos dos portugueses ou corre por custos... Portanto, concorda com André Ventura e com a queixa do líder do Chega, João Almeida? Concorda, claro. Como? Concorda com a queixa de André Ventura? Sei lá qual é a queixa do André Ventura. Ouvimos lá há pouco também. É exatamente a mesma que a sua, disse exatamente o mesmo que, aliás, sem surpresa, do que o João Almeida. Eu não sei se o André Ventura disse. Eu sei que todas as pessoas com quem falei hoje em campanha eleitoral na rua me diziam isso. Portanto, não sei. Olha, que é engraçado, a mim disseram outra coisa. Não sei se é uma questão óbvia. Não sei se é uma questão óbvia. As pessoas não estão disponíveis para pagar impostos para que a Mariana Mortágua ande a brincar aos barcos no Mediterrâneo. E desculpe, isto é uma farsa. O Bloco de Esquerda não tem nada a dizer sobre aquilo que neste momento está a ser discutido em Portugal para cada uma das autarquias. O CDS não tem nada a dizer sobre aquilo que, mesmo no contexto de Israel e da Palestina, se está a discutir neste momento. Neste momento há um plano de paz que está em cima da mesa, que é apoiado por países que criticam violentamente Israel. É que a diferença é essa. Eu estive em Israel, estive com a oposição. O que é que isso tem a ver com as detenções ilegais de ativistas? Eu sou crítico. Há bocado a Joana dizia, é conivente. Eu não sou conivente de coisa nenhuma. Eu sou crítico de grande parte daquilo que o governo de Israel fez durante todo este período. Geriu pessimamente a situação. Cometeu atos que são atos que, mesmo em guerra, devem ser questionados. Há comissões de inquérito em Israel. Há comissões de inquérito que vão ter de chegar a conclusões. Há uma oposição que no Parlamento está a fazer o governo de Israel o que devia fazer em matéria de apoio humanitário a Gaza, ou não? Como? Está Israel e o governo de Israel a fazer o que deveria fazer em matéria de apoio humanitário e permissão de entrada de alimentos para a população de Gaza? Claro que não. Claro que não. Claro que não. E claro que devia ser. Israel tem uma... Deveriam deixar que fosse Israel a canalizar toda a ajuda humanitária. Essa é a visão de Israel. Mas não canaliza porque é evidente. Joana, posso dizer que discordo? Eu discordo porque, obviamente, que estando a situação como está, o que tem de se fazer é abrir corredores, como temporariamente foram abertos, mas depois foram fechados, corredores para que essa ajuda seja canalizada por organizações internacionais reconhecidas para poderem fazer chegar essa ajuda em termos efetivos. Até porque o Hamas assassina os desgraçados que estão em Gaza, palestinianos, que vão receber a ajuda humanitária entregue por Israel, são assassinados a tiro pelo Hamas. Estás a ficar sem tempo, João Almeida. Peço que termine a sua ideia, por favor. Que já relataram essa situação. A Joana Mortágua, dou-lhe 30 segundos para responder. Estava a pedir para responder. Há 3 mandados de captura neste momento do Tribunal Penal Internacional para líderes políticos. 2 são mandados de captura para dirigentes líderes de países. 1 é para o líder do Hamas. Putin tem um mandato de captura por crimes de guerra, e bem. O líder do Hamas tem um mandato de captura por crimes de guerra, e bem. Netanyahu tem um mandato de captura por crimes de guerra. E, portanto, não vale a pena o João Almeida vir aqui dizer que se podiam abrir corredores humanitários bombardeia todas as organizações humanitárias e não vale a pena ir contra a realidade. O problema do discurso de João Almeida é a realidade. Então agora vem-me dizer que Israel é que vai entregar a ajuda humanitária em Gaza. Israel está condenado pelo Tribunal Penal Internacional por matar pessoas à fome. Essa é a visão de Israel e que discordo dela. Essa é a visão de Israel e eu discordo dela. Se há um genocídio, claro que não pode ser Israel a entregar toda a ajuda. Se há um genocídio em Gaza neste momento é porque Israel não deixa fazer corredores humanitários. O debate encerra com uma questão central. De um lado, João Almeida, deputado do CDS, critica a flotilha e questiona o custo e a legitimidade da operação. Quem deve assumir os custos do repatriamento de Mariana Mortágua para Portugal? João Almeida defende que os ativistas devem pagar do próprio bolso, enquanto Joana Mortágua insiste que o governo tem a obrigação de proteger todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política. Uma controvérsia que continua a dividir opiniões sobre responsabilidade, solidariedade e diplomacia. Deixe sua opinião e faça parte deste debate.